que a gente não aprende a brincar. Brincar, gente, eu nasci sabendo. Ah, é? Mas será que a forma que eu brinco no meu planeta é a forma que vocês brincam aqui também? Ai, eu já não sei, mas vem que eu te mostro. É o seguinte, eu não sou daqui, eu sou de um lugar muito, muito distante. E a minha amiga Lívia me falou que ela ia me ajudar a entender algumas coisas. E a gente veio parar aqui, né, Lívia? Mas antes, eu queria saber uma coisa. Quem é você? O que você faz aqui? Eu sou Marcelo Peroni e eu trabalho na cultura, na Unidade de Gestão de Cultura, aqui de Jundiaí. E aqui em Jundiaí também, eu sou uma das pessoas que cuida de Jundiaí Cidade das Crianças, de um programa. É isso que eu queria saber, né, Lívia? Por que Jundiaí é a cidade das crianças? São muitos os motivos pra gente falar. Jundiaí é a cidade das crianças. Um deles é porque a gente escuta as crianças, sabia, Lívia? A gente ouve, quer saber a opinião das crianças. Como que Jundiaí pode ser melhor sob o ponto de vista deles? Porque a gente quer que a cidade seja uma cidade cheia de crianças brincando na rua, na calçada, porque a gente quer que as crianças tenham acesso à cultura. E a gente promove isso. Então eu que sou da cultura, tenho que pensar em maneiras de oferecer o contato da criança com a cultura. Por exemplo, você já foi ao teatro, Lívia? Já? O que você fez no teatro? Você assistiu, você dançou, você fez o que dentro do teatro? Os dois. Então, porque aqui em Jundiaí a gente tem a preocupação de oferecer espetáculos de arte, oficinas culturais, porque a gente entende que a cultura é uma transformação importante na vida. Ela é fundamental para a gente ter uma criança que cresça melhor quando ela tem contato com a cultura. Porque a gente quer, Lívia, e que todos os lugares da cidade sejam um lugar legal para as crianças. Por isso que a gente está trabalhando para transformar cada vez mais Jundiaí na cidade das crianças. Então, por exemplo, a gente quer que a calçada seja uma calçada legal para a criança, além de caminhar, poder brincar, sentar para descansar. Então, uma cidade legal para as crianças vai ser uma cidade legal para todo mundo. Mas você tem muitos lugares. Por exemplo, na cultura, a gente tem um lugar que chama Fábrica das Infâncias Japi. Lá a gente não fabrica criança, não. A gente oferece várias coisas da cultura. Então, tem espetáculo de dança, de teatro, tem oficina com coisas da natureza, para as crianças poderem ter contato com a cultura. Lá tem oficina para os bebezinhos, porque a gente acha que desde bebezinho ele tem que ter contato com a cultura. Porque a gente acredita que a gente precisa, desde que o bebê está crescendo, fazer com que ele ouça muita música. Eu gosto de música. Você gosta de música? Você canta música com a sua mãe, com seu pai, com seu irmãozinho? Você não sabe nenhuma música? Acho que sabe. Tipo, você conhece uma música assim, ó, borboletinha? Tá lá escrito o comecinho dessa música, borboletinha tá na cozinha. Por quê? Se alguém estiver lá esperando o ônibus, a gente quer que essa pessoa lembre dessa música, comece a cantar. Porque se eu ficar esperando o ônibus, só paradão assim, não é mais chato?
Se eu ficar esperando o ônibus, cantando com a minha mãe, com o meu irmãozinho, como vai ser? Mais legal, então, é isso que a gente quer. Oferecer que em vários lugares da cidade a gente possa ouvir uma história. Então a gente tem um negócio que chama pé de ouvido, por exemplo. Pé de ouvido é uma placa que tem um monstrinho e daí você coloca lá o celular, criança que não tem celular, o cuidador, a mãe, o pai, a avó, o tio, bota lá o celular e escuta uma história que alguns artistas da nossa cidade gravaram para as crianças ouvirem quando estão esperando. Às vezes você está lá esperando para ser atendida pelo pediatra, daí você ouve uma história. Então a cultura tem que estar em todos os lugares. E uma cidade das crianças tem que oferecer cultura em vários lugares. Na biblioteca, lá na biblioteca, por exemplo, tem um monte de livro para criança e tem um espaço especialmente para elas, porque a gente quer que mesmo aquela criança que ainda não sabe falar, por exemplo, que ela esteja no colo, ou sentadinha ou deitadinha na almofada, ouvindo uma história. Porque a gente tem certeza que desde pequenininho, se você ouvir história, você vai crescer uma criança diferente. Uma criança que vai ver o mundo de uma forma diferente. Se a gente cantar, se a gente dançar, se a gente assistir o teatro. E aí nós temos várias coisas que fazem com que a criança possa ter esse contato. Bom, a biblioteca tem 52 anos de atuação na cidade. Os primeiros 24 anos dela foram da cultura, depois os próximos 26 da educação, e em 2022 a gente retorna para a cultura novamente. Então, assim, são espaços de livre acesso à informação, à cultura e ao entretenimento para toda a população. Então, é ruim a gente vincular a biblioteca pública só ao aspecto educacional. Porque ela é um espaço que promove acesso à leitura, né, o trabalho, o gosto pela leitura, amplia horizontes culturais e também promove inclusão social. Então, os nossos projetos aqui, eles pensam o cidadão de uma maneira integral, né, pensando nas suas necessidades e as suas especificidades. Então, é a criança, é o adolescente, é o adulto, é o idoso, a biblioteca também no seu horário, na forma de prestar o seu serviço. Hoje o nosso horário de atendimento ele é estendido. A gente abre às 9 e fecha às 21. Aos sábados a gente abre às 10 e fecha às 17. Trabalhamos nos feriados também. Então é uma forma de oferecer para a população acesso a um ambiente como esse, a esse material informacional, fazer esse link desse material informacional com esse cidadão por meio desses projetos que a gente usa, né, o apoio nosso são os artistas da cidade, que aí eles vêm com várias formas, né, várias linguagens artísticas nos ajudando a fazer esse elo, e a gente consegue fazer isso de uma maneira extensa na cidade, né? Hoje, por exemplo, nós temos 2 momentos aos sábados que a gente oferece uma programação para as crianças e para as famílias. Eu acredito que a contação de história, a narração de história, ela é o start, o contato inicial da criança com o teatro, com as artes em gerais, né? Desde o momento que os pais, os avós contam a história para as crianças, já desperta o interesse nas histórias, vir até a biblioteca, assistir uma narração de história, ver os artistas fazendo cena, transformando aquilo que elas imaginam em real, é uma formação de público. Essas crianças que vêm aqui hoje são as crianças que vão estar lotando nossos teatros quando forem adultos, quando tiverem filhos, eles vão levar os seus filhos porque eles vão ter essa memória afetiva já do que é o teatro, que é a narração de história para eles, né? Então eu acredito que esse projeto aqui é uma formação de público assim de base, importantíssimo para a sociedade e para os artistas também, né? Por exemplo, Cultura nos Bairros, que o nome já diz tudo, a gente vai junto e leva um pouquinho da biblioteca para esses espaços, consegue entender melhor o que essas pessoas dessas localidades querem,
o que elas entendem de biblioteca, a gente consegue fazer esse elo. O Lê no Ninho é um projeto de mediação de leitura para bebês. Já acontece aqui na biblioteca desde 2016, mas ele ganhou contornos maiores agora, quando a gente consegue trabalhar de forma intersetorial e dentro de outros projetos. Hoje a gente tem parceria com a Unidade de Gestão de Assistência Social dentro do projeto Criança Feliz, né? Então essa possibilidade de trabalhar de forma intersetorial, que inclusive é uma das premissas, né, do programa Cidades da Criança. Como ele funciona? Todo segundo sábado do mês, às 11 horas da manhã, quem tiver um bebê de 6 meses a 4 anos de idade pode se inscrever. A gente faz uma sessão bem íntima, num tapete, a gente seleciona um material próprio para a criança, adequado para essa idade. A gente traz uma TV para tocar música, a gente traz instrumentos musicais também. Então, assim, é um momento que envolve o brincar, a música, a leitura, e tudo que a gente quer ali é estreitar o laço da criança, claro, com o livro, mas mais do que isso, é promover o afeto. Vínculo afetivo nessa primeira fase da vida é muito importante para construir um cidadão, né? Um cidadão atuante, um cidadão confiante, né? Uma pessoa que depois vai voltar para continuar utilizando os serviços que a gente oferece. É muito difícil, porque a criança é sincera, né? Então, se ela gosta, ela vai ficar com você ali. A gente costuma dizer que a corda fica esticada. Elas estão puxando aqui com você o tempo todo e elas estão gostando. Se elas não gostam, passou uma borboleta aqui, elas já estão indo embora. Elas já falam, ai, não gostei, vamos embora, não sei o quê, tô com fome. Então, é um desafio tremendo, né? E tem que ser novidade. Tem que ser novo. Cada dia que a gente vem aqui apresentar para as crianças, não dá para ficar repetindo. Elas já sabem, elas dão as falas juntas, elas querem novidades. Então acho que o grande desafio é trazer algo de qualidade, porque vai falar que criança não entende, que elas não percebem. Percebem. Quando tem qualidade, elas gostam, elas ficam junto. Quando não tem, elas vão brincar. E aqui, opção é o que não falta, né? Tem livro, tem jogos, tem oficinas. Então, se elas estão aqui e a história tá chata, elas vão embora. Se elas estão aqui e a história tá legal, semana que vem elas estão aqui de novo. Isso é importante. E a gente passou a observar mais o movimento infantil na biblioteca vindo com os pais. A gente percebe que aumentou sim. Existe a Fábrica das Infâncias, né, Japi, que tem muita atividade lá e às vezes os pais vão para lá e aí terminou, vem para cá, né? E muitos pais daqui, a gente acaba falando que existe lá, sai daqui e vai para lá. Então há essa troca dentro dos equipamentos culturais que eu acho muito legal aqui no município, né? Só que as crianças que vão para lá, elas vão mais à procura do brincar. As crianças que vêm para cá, os pais, eles querem essa associação com o livro. Eles gostam dessa ideia de trabalhar a leitura, de fazer oficina. A gente tem notado que as crianças menores têm procurado mais o nosso espaço, talvez por conta do Lê no Ninho que a gente oferece aqui. Então agora com esse espaço do bebê vai ficar, acho que, maravilhoso para os pais, né? Que eles vão poder estar nesse espaço com a criança, né? Tirar o sapato, se jogar no chão, brincar, abraçar, ter o aconchego, que é isso que a gente quer quando pensou esse espaço aqui. Eu acredito que a arte muda as pessoas e é de base mesmo. Como o meu caso, né? Eu sempre fui uma criança muito hiperativa, empurrava, eu brigava com as outras crianças, não tinha concentração. E aí eu conheci primeiramente a música. Eu aprendi as regras de convívio com as outras crianças, a minha vez de fazer, a minha vez de tocar, mas a minha vez de ouvir o outro. Eu acho que o teatro hoje, como formação para as crianças, é isso. A criança vem aqui, ela se diverte, ela curte uma história, ela brinca, ela canta, ela corre, mas é a nossa hora de falar, é a hora delas ouvir. É a nossa hora de mostrar uma cena, é a vez delas depois de representarem essa cena, né? Poder discutir assuntos muitas vezes difíceis de entender, ou polêmicos até, sendo tratados nas contações de história, nos teatros, de uma forma sutil, né, de poder introduzir isso na vida das crianças, né, na vida das famílias. Eu acho isso fantástico. Eu acho que é quando a gente consegue envolver todas as pastas numa ideia, né?
Então não é só a cultura trabalhando a criança ou só a educação trabalhando a criança. Você tem todos os contextos de uma cidade trabalhando a criança, trabalhando esse olhar da criança para produzir uma cidade boa para a criança e boa para o adulto. E saber que a biblioteca está dentro disso, né, que o nosso acervo, o nosso olhar, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de criar esse elo entre essa informação, seja onde ela esteja, com essa criança, essa família, né, e utilizando os artistas da cidade e as várias linguagens artísticas, eu acho que isso forma uma composição tão mágica que contribui para o projeto acontecer. Você acaba se deparando com situações que, eu nunca imaginei. Eu fui na Fábrica Japi uma vez apresentar e o debate das crianças eram: quem paga a luz do poste? E eu fiquei pensando, sou eu, mas eu nunca pensei nisso, sabe? Então a gente está criando cidadãos e já pensantes, como melhorar a cidade, como pensar na economia de energia, sustentabilidade. A gente vai ter crianças que vão se tornar adultos exemplos. E isso é sensacional. A educação é importante, muito. A saúde é importante, muito. A cultura é importante, muito. E Jundiaí está nivelando isso, né? A mesma importância para todos esses órgãos, essas ferramentas. Isso é um reflexo, né? As crianças de hoje vão ser os adultos de amanhã, fato, mas são adultos modificados do que a gente é hoje, sabe? Eu acho que Jundiaí está formando adultos melhores, focando na criança, sabe? Dando a real importância na base, no alicerce da cidade, que é a criançada, a juventude. Eu acho que vai ser muito bom daqui a uns anos isso. Eu tenho orgulho, de verdade, de fazer parte, né, de uma cidade que pensa assim, né, que trabalha estruturada dessa forma, né? Eu tenho orgulho como cidadã porque eu utilizo esses serviços, tenho filhas que utilizam esses serviços e familiares, amigos que estão nesse contexto, né? Eu tenho orgulho também do ponto de vista profissional, saber que eu sou servidora pública e eu posso atuar de verdade nisso, assim, fortemente, e como profissional bibliotecária, que é fazer tudo aquilo que eu acredito em termos de informação, de acesso à informação, de mudança, promoção de mudança de vida realmente acontecendo. Meu irmão é muito pequenininho, mas eu vejo que na cidade tem lugares que ele possa brincar. Verdade, a gente tem esse cuidado de pensar como é que a cidade acolhe, sabe? Essa palavra acolher, tipo abraça, fica mais quentinha para todas as crianças, inclusive para as pequenininhas, porque tem muitas coisas que a gente acha que são importantes que a gente olha desde pequenininho. Por exemplo, todos os banheiros, a gente fica pensando sobre isso aqui na cidade e a gente vai buscando soluções. Será que todos os banheiros dos espaços públicos têm trocador? Se não tem, tem que ter. Então nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Será que tem um lugar confortável para a mãe que está amamentando o bebê, amamentar o bebê? A mãe pode amamentar o bebê aqui em Jundiaí, em qualquer lugar, onde ela quiser. Mas a gente está cada vez mais preocupado em oferecer para essas mamães um lugar confortável para ela sentar e poder amamentar o seu bebê, porque amamentar o bebê é muito importante. Então, são várias coisas na cidade que passam por várias áreas pensadas para Jundiaí ser uma cidade das crianças. Realmente, quando eu cheguei aqui, eu vi que era um lugar muito diferente. Mas eu queria saber se é só você que é da cultura, né, que pensa dessa forma. Não, na verdade, a gente pensa que para uma cidade ser diferente, precisam muitas pessoas pensar sobre isso. Então, há alguns anos atrás, o prefeito pensou que ele queria uma cidade diferente para as crianças. E aí ele foi falando com pessoas que fazem parte da equipe dele, foi trazendo pessoas especialistas
que estudam isso de outros lugares, de outros países, e a gente foi se conectando, igual a gente está fazendo aqui. A gente está se conhecendo, está se conectando, a gente foi conectando e trazendo outras pessoas que também acreditavam nisso e pensavam que uma cidade melhor para todo mundo tem que começar sendo melhor para a criança. E aí começa um processo, né? Nós na cultura pensamos em como a cidade pode ser melhor, as pessoas que trabalham na educação, na saúde, no transporte, no planejamento da cidade, todo mundo pensando de forma conjunta para a cidade se transformar. Teve uma coisa interessante que aconteceu aqui em Jundiaí. As crianças participaram do planejamento que chama PPA, Plano Plurianual. Olha que palavra diferentona, um monte de palavra junta. Que é o quê? Como que a gente planeja para que tenha recurso, ou seja, dinheiro, para fazer as transformações da cidade. Só que antes só os adultos pensavam nisso. Só os adultos que davam opinião, porque talvez a gente pensasse que a criança não tinha condições ou não estava preparada para pensar nisso. Mas as crianças deram muitas ideias para o plano plurianual, para transformar a cidade de Jundiaí numa cidade melhor. E você acha que essas ações que você faz aqui mudam, transformam as crianças para serem adultos melhores depois? A gente tem certeza disso. Por quê? Não só transforma lá para o futuro, mas a gente acredita que a gente tem que trabalhar no hoje. Quem vive na cidade hoje? Nós. Você não vive aqui, mas a gente vive aqui. E a Lívia, por exemplo, é um cidadão de hoje. Então a gente tem que pensar que a cidade tem que ser boa para ela hoje, e a gente dando condições para a cidade ser melhor para ela hoje, a gente tem certeza que dando todos os estímulos, oferecendo cultura, oferecendo oportunidades de brincar, a Lívia vai se desenvolvendo e vai crescer sendo uma pessoa que tem comportamentos diferentes, comportamentos mais saudáveis. Por quê? É muito importante isso. Quando a gente ocupa o nosso tempo, a nossa mente, é isso que a gente quer oferecer para as crianças, essas oportunidades. E porque tem uma coisa muito importante que a gente aprendeu, que desde bebezinho até quando a gente vai crescendo, a gente precisa tomar muitos cuidados com essa fase. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu o seguinte, que do 0 aos 6 anos de idade, ou seja, na primeira infância, é a época que o nosso cérebro faz o maior número de conexões. É quando a gente mais se desenvolve. E se é nessa fase que a gente mais se desenvolve, a gente entendeu que é nessa fase que a gente precisa colocar todos os investimentos. O que nós vamos ser quando a gente crescer, virar um adulto lá, é aquilo que a gente fez ou ouviu quando a gente é pequenininho, que foi o que você me perguntou, a gente precisa nessa fase, enquanto a gente é criança, oferecer muitos estímulos para essa criança. Oferecer tudo para que ela possa crescer e transformar a vida dela lá no futuro numa vida melhor. Como que o médico sabe se a gente está com febre ou não? Ele olha o indicador do termômetro ali. Se a gente tiver com mais de 37, significa que a gente está com febre. É a mesma coisa aqui na Prefeitura de Jundiaí. A gente mede uma série de políticas públicas através de números e indicadores. Então eu quero saber, por exemplo, se uma determinada região da cidade está tendo algum problema. Como que eu sei disso?